Olá pessoal. Falei para vocês que ia mandar vídeo sobre essas aulas de soldagem que a gente não viu. Falta de energia em Goianésia, outros problemas. Vamos começar então. Eu vou deixar o link para vocês no AVA e vai ser só entrar no AVA. Eu vou mandar a mensagem no grupo. Vocês vão saber como buscar isso no AVA. Nós estamos na unidade 5, processo de soldagem a arco. Eu enviei na semana passada o material, primeiro falando sobre o arco elétrico. Definir o arco elétrico, dizendo que é basicamente um feixe de descargas elétricas que acontece entre dois polos. No nosso caso aqui, uma é a vareta, né? Um negativo e um positivo, o outro polo vai ser a própria peça, que é mantido pela formação de gases que se tornam um meio condutor para a corrente elétrica, gerando assim calor suficiente para ser usado na soldagem, derretendo metais em altíssimas temperaturas. A venta que traz essa definição completíssima para nós. E fui colocando algumas características importantíssimas do arco elétrico. É uma fonte de calor, mas utilizada na soldagem por fusão de materiais metálicos, pois apresenta uma combinação ótima de características. Qual combinação? Concentração adequada de energia de fusão, localizada onde? No metal de base, facilidade de controle, desde que não haja sopro magnético, nós vamos ver isso. Baixo custo relativo do equipamento, custo sempre está envolvido, e um nível aceitável de risco à saúde dos operadores. Só que tem uma coisa, esse nível de risco à saúde dos operadores, aqui a gente já vai entrar até lá na última parte do curso. Existe um risco forte sim aqui, não só para a vista, como todo mundo já conhece, mas os gases da soldagem a arco também são um risco alto para a saúde dos operadores. Definir que o termo arco elétrico é o mais comum, mas ele também pode ser chamado de arco voltaico, que é o que interessa para nós, ou curto-circuito, porque é um curto-circuito. Popularmente chamado de curto-circuito. Para nós agora, arco voltaico. Esse fenômeno é tão forte que consegue romper a isolação feita pelo ar, conduzindo elétrons de um eletrodo ao outro através de um fluxo de corrente. A temperatura do arco pode chegar, no arco elétrico de soldagem, né? Pode chegar a mais de 3.000 graus Celsius. E para que ocorra o arco elétrico, dois fatores são primordiais: o tipo do gás e a pressão no local. O tipo do gás vai definir várias formas de soldagem. A gente vai falar do eletrodo revestido hoje já. Eu vou falar mais rápido para esse vídeo não ficar muito extenso. E a pressão no local também. Especialistas notaram que isso é totalmente relevante para as características do arco elétrico. O tipo do gás e pressão no local influenciam no brilho e temperatura daquele arco elétrico formado. Falando ainda de arco elétrico, nos exercícios vai estar bem relacionado a voltagem com a corrente. Nos exercícios, eu já enviei inclusive respostas de exercícios, de alguns desses exercícios. Mas aqui, para soldagem a arco, correntes acima de 1.000 amperes são utilizadas no processo a arco submerso
e da ordem de 1 ampere ou inferiores no processo microplasma. Os valores mais comuns em soldagem são da ordem de 10 a 100 amperes. Eu vou falar do plasma. É lógico que o formato do arco elétrico, do arco voltaico, falando de arco voltaico, que é a mesma coisa, na soldagem é um sino. Mas por quê? Aqui, ó, a peça é um plano. O eletrodo é um plano também, mas é uma ponta só. A explicação está aqui, ó, na vareta. A área é muito pequena, na peça a área é bem maior, e a maioria dos arcos de soldagem tem um formato aproximadamente cônico ou de sino. Isso todo mundo sabe, a não ser quando tem um sopro magnético, desviando esse formato aqui. A característica elétrica do arco. Aqui é uma queda de tensão próxima da vareta. Aqui está a peça. Primeiro, uma queda lenta de tensão, depois uma queda brusca. E quando chega próximo à peça, a queda é mais lenta outra vez. A inclinação dessa queda fica menor de novo. O arco de soldagem pode ser caracterizado pela diferença de potencial entre suas extremidades e pela corrente elétrica que circula o mesmo. A tensão aqui é esse VA, queda anódica, mais a queda catódica, esse BC, que está aqui em cima, mais a queda na coluna. E aí, essa figura do lado aqui mostra a variação da tensão, agora diferença de potencial entre as extremidades dos arcos, necessária para manter a descarga elétrica, varia com a distância entre os eletrodos, chamada de comprimento de arco. A figura ao lado mostra a variação de tensão no arco com a corrente de soldagem. Essa curva é conhecida como característica estática do arco. Mas aí tem aqui a tensão em função da corrente para 2 milímetros de comprimento, 4 milímetros, 6 milímetros. Quanto maior o comprimento de arco, mais acima vai ficando a curva. E aí a formação do plasma. Primeira definição. O plasma é constituído por moléculas, átomos, íons e elétrons. Destes, os dois últimos são responsáveis pela passagem de corrente elétrica no arco, ou seja, íons e elétrons. Assim, a estabilidade do arco está intimamente ligada a quem? As condições de produção de elétrons e íons em grande quantidade. E está ligado tanto à corrente quanto à tensão. Só que aí vai ter uma estabilidade ou o inverso, uma instabilidade do plasma. A estabilidade do arco é importante tanto do ponto de vista operacional quanto da qualidade da solda. Porque um arco instável é mais difícil de ser controlado pelo soldador, e nós vamos ver o sopro magnético também, já que este precisa de maior habilidade para mantê-lo operando e executar a solda de maneira adequada. Além disso, o cordão de solda obtido com um arco mais instável tende a ter uma forma mais irregular, figura deixa clara, com dimensões variáveis. Essa espessura aqui não é sempre constante e pode apresentar maior quantidade de porosidade, tornando-se muitas vezes inaceitável. Um grande problema é quando o arco é instável.
ou quando existe um sopro magnético. Quem é soldador sabe tudo que eu estou falando. E nessa turma eu sei que tem soldadores. Agora, sobre característica térmica do arco já, o arco de soldagem apresenta em geral uma elevada eficiência para transformar energia elétrica em térmica. É lógico, é isso que vai fazer produzir a soldagem. E o calor gerado no arco elétrico é função da tensão, da corrente e do tempo. Além de calor, o arco elétrico gera radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética, que é o que eu vou falar agora, eu já falei dela umas 3 vezes, sem citar a palavra eletromagnetismo, de alta intensidade, nas faixas do infravermelho, visível e ultravioleta, dependendo de ser observado com filtros protetores adequados. Devendo ser observado com filtros protetores adequados. Mais uma vez entrando aqui, a segurança no trabalho. Já falei do risco lá atrás, segurança no trabalho de novo. E os gases que eu já citei, mas não está escrito ainda, é um dos maiores riscos para o soldador. Os gases gerados. Nós vamos falar mais no eletrodo revestido. Aqui só para ter uma ideia de temperatura na solda TIG ainda. Em graus Kelvin chega a 10.000 Kelvin, a temperatura aqui próxima da formação do arco. Isso aqui são franjas de temperatura, né? E o arco de soldagem é um condutor gasoso de corrente elétrica. Quando comparado com o fio metálico, tende a ser mais sensível à influência de campos magnéticos. Chegamos no assunto. Todo mundo sabe, pela engenharia, pela física do ensino médio, que um campo magnético gera um campo elétrico, que gera um campo magnético, que gera um campo elétrico, e aí o que acontece? Dessa forma, em torno de qualquer condutor elétrico percorrido por uma corrente, existe um campo magnético circular produzido por essa corrente. E aí